Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, capítulo 3.6 Finanças. Para manter o programa do clube, é necessário ter vários tipos diferentes de recursos. Para a aquisição da maior parte deles, o dinheiro é essencial. Por isso, para que o clube funcione devidamente, é fundamental ter uma tesouraria bem estruturada e organizada. O responsável pelas finanças do clube é o tesoureiro, que pode preferencialmente exercer apenas esta função no clube ou ser um dos diretores associados. O importante é que seja uma pessoa responsável, que tenha bom relacionamento com os demais líderes da igreja e que tenha habilidades para trabalhar com dinheiro. A menos que seja uma pessoa que disponha de bastante tempo, e isso hoje em dia é raro, é desaconselhado acumular o cargo de secretário tesoureiro. Apesar de serem áreas afins, as duas demandam bastante trabalho. O que pode acontecer é a pessoa se dedicar a uma área e deixar a outra de lado, ou mesmo não conseguir desempenhar bem nenhuma das duas. Por mais paradoxal que possa parecer, o tesoureiro do clube não é o responsável por ficar com o dinheiro do clube. É inaceitável o clube manter um caixa 2. Todo o movimento financeiro do Clube de Desbravadores deve passar pela tesouraria da igreja local. Por isso, é necessário que o tesoureiro do clube tenha um bom relacionamento com o tesoureiro da igreja. Caso aconteça alguma dificuldade na liberação dos recursos, a situação deve ser resolvida com a ajuda do pastor distrital. Se o problema ainda persistir, pode-se recorrer ao diretor do Ministério de Desbravadores da Associação Missão ou ainda Tesouraria do Campo. 3.6.1 Recursos. A principal função do tesoureiro do clube é cuidar do movimento de recursos que entram e saem do clube. As entradas do clube são oriundas de mensalidades, subsídio da igreja, patrocínios e de campanhas de arrecadação de fundos. Mensalidade. A mensalidade cobrada deve estar de acordo com a realidade financeira dos membros do clube. Todos devem pagar a mensalidade, inclusive os membros da diretoria. Ainda que o clube esteja localizado em uma região muito carente, é necessário cobrar a mensalidade. Neste caso, o valor deve ser simbólico. Isso serve para demonstrar às crianças que tudo que vale a pena na vida tem um custo. Todavia, o clube não deve deixar nenhum juvenil de fora porque ele não tem condições de pagar. A direção deve encontrar patrocinadores ou padrinhos que adotem financeiramente o desbravador e deixar bem claro para a criança que alguém que se interessa muito pelo seu bem-estar está custeando as suas despesas. O tesoureiro deve estipular uma data para a cobrança da mensalidade, como, por exemplo, até o dia 10 ou no segundo domingo de cada mês. Nessa responsabilidade, o tesoureiro do clube deve ser auxiliado pelos tesoureiros das unidades. Isso facilitará a organização da tesouraria. Nada impede que o tesoureiro faça acordos personalizados com os pais. Para manter o controle do dinheiro recebido, deve haver uma planilha com o nome de cada membro do clube. Ver sugestão no anexo D. Se algum membro não acertar o valor da mensalidade na data estipulada, o tesoureiro deve, com toda a delicadeza e educação, fazer a cobrança. Deve ser tomado um cuidado muito especial para não deixar o desbravador constrangido. É necessário esclarecer que, se a família estiver passando por problemas financeiros, o desbravador ou responsável deve comunicar a situação para que, juntos, o problema possa ser resolvido. Novamente, deve-se enfatizar que ninguém deixará de participar do clube por não poder pagar a mensalidade. Este acordo, em nenhuma hipótese, deve ser feito em público, mas particular. Subsídio da igreja. A igreja local deve anualmente determinar em comissão seu orçamento. Nesta oportunidade, deve decidir qual porcentagem das ofertas irá para cada departamento. Esse valor deve ser obedecido por ambas as partes, tanto pela tesouraria da igreja quanto pelo clube de desbravadores. Ou seja, a igreja deve fazer o repasse da verba para o caixa do clube
e o clube não pode ficar pressionando a igreja para obter uma verba maior se não há condições para isso. Observação: se porventura a igreja local não fizer distribuição orçamentária, deve-se manter o controle e fidelidade das entradas referentes ao clube de desbravadores, lembrando que não deve haver desvio de finalidade sem prévio acordo entre a diretoria do clube e a comissão da igreja. Patrocínios. O clube pode obter patrocínios de membros da igreja, pais de desbravadores, amigos, empresários e etc. A função de obter patrocínio deve ser de toda a direção, mas cabe ao tesoureiro organizar as estratégias para a obtenção deste. Uma boa estratégia é listar todas as necessidades do clube, exemplo, barracas, inscrições para eventos, equipamentos de cozinha e etc. Fazer um orçamento e pedir auxílio para a aquisição de um daqueles itens especificamente. Assim, o patrocinador terá conhecimento das necessidades do clube e saberá exatamente como seu dinheiro será empregado, ou caso prefira, ele pode fazer a doação daquele item. Campanhas para arrecadação de fundos. A organização dessas campanhas também é responsabilidade do tesoureiro, juntamente com a direção do clube. Todo projeto deve estar de acordo com a filosofia da igreja e do clube de desbravadores. É importante ressaltar que todo o dinheiro recebido através de qualquer um dos meios acima deverá ser repassado ao tesoureiro da igreja, que deve fornecer um recibo. Capítulo 3.6.2 Filosofia do Clube de Desbravadores sobre vendas. Visando dar uma orientação apropriada para nossos clubes e igrejas no que concerne a vendas para obtenção de recursos, seguem orientações deixadas por Ellen White, de Arthur White, secretário do Patrimônio das Publicações de Ellen White em 1957, e nos votos tomados pela Igreja quanto às vendas para arrecadação de recursos devem seguir as seguintes orientações. Para fins religiosos, não se deve recorrer à venda de alimentos, festas ou algo parecido. Isto é sacrilégio, oferta manca que Deus não aceita e nem pode abençoar. No entanto, os escritos revelam que há exceções para alguns tipos de vendas, nunca para fins religiosos que foram aprovados por ela. Estas exceções estão relacionadas com a obra médico-missionária. A expressão obra médico-missionária é empregada por Ellen White para se referir a serviços profissionais de médicos e enfermeiros consagrados, e também a todos os atos de misericórdia e desinteressada bondade. Esta exceção tem base bíblica, Levítico, capítulo 22, dos versos 17 a 22. Enfatiza que o Senhor não aceita ofertas defeituosas para serem oferecidas sobre o altar. Contudo, no verso 23 do mesmo capítulo, os israelitas são lembrados de que poderiam trazer animais imperfeitos. O comentário bíblico adventista argumenta que estas dádivas eram destinadas aos pobres. Analisando as declarações de Ellen White, entende-se que ao desaconselhar as vendas, ela demonstra duas preocupações principais. A realização de atividades degradantes, incluindo glutonaria, danças e festivais. Essa era a prática de muitas igrejas protestantes da época que entendiam que o dízimo era a prática do Antigo Testamento findada na cruz, e valiam-se destes meios aviltantes para manter suas atividades. E B. A substituição do apelo à razão e coração pelo apelo ao estômago. As vendas realizadas pela igreja, se acontecerem, devem seguir os seguintes critérios: nunca para fins religiosos, nunca no local de culto, nunca de produtos que contrariem os princípios adventistas do sétimo dia, incluindo carne. Devem ter finalidade educativa e se transformar numa atividade ganhadora de almas. Sempre que possível, uma atraente exposição de livros e revistas deverá ser feita em combinação com cada venda ao qual o público é convidado. Folhetos e revistas devem ser entregues gratuitamente. Aulas sobre saúde e de arte culinária poderão ser dirigidas por pessoas competentes. Por meio destas atividades, muitos contatos poderão ser feitos com os que possivelmente nunca seriam alcançados por uma série de conferências evangelísticas.
jamais com preços exorbitantes e nunca devem ser feitos bingos, rifas, apostas, jogos ou qualquer outro método contrário aos princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao vender alimento, deve-se evitar cautelosamente a prática usada algumas vezes por outras igrejas para apelar para a concupiscência do apetite e para divertimentos carnais, a fim de influenciar o coração a empenhar-se em obras de beneficência. É legítima a venda de produtos preparados nos cursos e oficinas ministrados pela Igreja. No caso de artigos não alimentares, sempre deve ter-se cautela para que aquilo que foi doado para ser distribuído gratuitamente não seja vendido sem autorização do doador. A prática das vendas nunca deve tornar-se substituta do espírito de amor, solidariedade e desprendimento que caracterizam o viver cristão. Por último, é importante mencionar que as atividades desenvolvidas pelo Clube de Desbravadores também são de caráter social, estando assim enquadradas dentro dos mesmos critérios descritos acima. Por esta razão, a divisão sul-americana considera a prática de vendas, seguindo-se as orientações acima, como opção de fonte de recursos para os clubes. 3.6.3 Despesas. As despesas do clube podem ser classificadas em despesas regulares e ocasionais. As despesas regulares são aquelas invariáveis ano após ano e envolvem artigos de papelaria, emblemas para investidura, materiais didáticos para ensino das classes e especialidades, decoração para as programações especiais, seguro anual, despesas de acampamentos e etc. Devem sempre constar no orçamento anual. Deve haver um equilíbrio entre este tipo de despesa e as entradas regulares do clube. As despesas ocasionais são os gastos com equipamentos como barracas, fogão, bandeiras e inscrições para os eventos do campo, união, divisão, por exemplo. Esse tipo de despesa geralmente é alto e também deve constar no orçamento. Todavia, nem sempre as entradas regulares do clube serão suficientes para cobri-las. Para esse tipo de despesa é que se deve buscar os patrocínios e as campanhas de arrecadação de fundos. Qualquer material ou serviço adquirido, seja um lápis ou um freezer ou a contratação de um ônibus, deve ter nota fiscal. Essa não é uma exigência apenas do Clube de Desbravadores, mas também uma exigência legal. O tesoureiro do clube deve fazer uma cópia das notas fiscais e deixá-las arquivadas na tesouraria do clube e entregar a original para o tesoureiro da igreja. Todas as compras e contratação de serviços devem ser feitas usando-se o CNPJ do campo local e nunca o CPF do membro. O número do CNPJ a ser utilizado deve ser consultado na tesouraria do campo. Quando for necessário fazer alguma aquisição, o clube tem duas formas de ter acesso ao dinheiro do clube que está no caixa da igreja. O responsável pela compra paga com seu próprio dinheiro e depois, mediante a apresentação da nota fiscal, é reembolsado, ou o tesoureiro da igreja repassa o valor para o responsável, que após fazer a compra, leva a nota fiscal ao tesoureiro. Ambas as formas são aceitáveis, mas devem ser combinadas previamente para evitar desentendimentos. Capítulo 3.6.4 Registros. O registro de entradas e saídas pode ser feito através de um livro-caixa, daqueles simples comprados em papelarias, através de planilhas eletrônicas ou mesmo através de sistemas online. O importante é que todas as entradas e todas as saídas devem estar registradas. No caso de planilhas ou livro-caixa, pode-se utilizar o modelo abaixo. Cada mês deve ser feito em uma página planilha separada. As cópias das notas fiscais devem ficar arquivadas organizadamente mês a mês. Para saber um pouquinho mais desse modelo de registro, é só acessar o Manual Administrativo, páginas 93 e 94. 3.6.5 Patrimônio. O patrimônio do clube deve estar devidamente registrado e votado pela comissão da igreja local anualmente por vários motivos.
O principal deles é para que, durante as mudanças de direção, nada se perca. Mas outro motivo importante diz respeito ao seguro patrimonial da igreja. Geralmente, os equipamentos do clube ficam guardados em uma sala no prédio da igreja. Se ocorrer um furto à igreja, um dos documentos necessários para que o seguro possa ressarcir o valor daquele bem é o registro de patrimônio votado pela comissão da igreja. Portanto, sempre que o clube fizer a aquisição de um bem de maior valor, a lista deve ser atualizada e passada na comissão, independente do mês que isso ocorrer. Os dados básicos do registro patrimonial devem ser nome do item, descrição, estado de conservação, valor estimado, data de aquisição. Itens que não têm valor comercial, como livro de atas, livro de atos, troféus, álbuns fotográficos e pastas de secretaria, também devem estar listados no patrimônio. Neste caso, obviamente, não é necessário colocar o valor estimado.